Olá, o meu nome é Sônia. Para quem não me conhece, eu sou PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, que tem como dirigente regional o professor Reinaldo Inácio de Lima. Eu peço licença para entrar na reunião de vocês e, se possível, fazer algumas contribuições, juntamente com as minhas colegas, a PCNP Crislane Pimenta de Língua Portuguesa e uma participação da PCNP Natália Cunha de Jesus, de Educação Especial. Então, sobre o que nós vamos falar, o que nós vamos abordar aqui? Nós vamos retomar as ações para o avanço das habilidades fragilizadas. É um trabalho que já foi feito no início do ano, nós sabemos que todas as escolas fizeram, nós trabalhamos em uma reunião presencial na diretoria de ensino com os PCs esse tema, onde foram elencadas habilidades e ações para esse período, para o primeiro bimestre. E logo em seguida entramos em quarentena. Então a indicação é que isso fosse trabalhado com os professores e em sala de aula. Só que nós sabemos que agora as coisas mudaram. Nós não temos mais as aulas presenciais, nós temos as aulas à distância, estamos num período de afastamento social. Não temos experiência com isso, tudo é muito novo para nós, é um dificultador, muitas vezes temos dificuldades em relação à tecnologia, os recursos que serão utilizados, como agir nesse momento, é uma grande momento de questões emocionais mais complicadas, de medos, de ansiedades. Nada disso é fácil para ninguém. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar com as aulas e atendendo os objetivos do nosso bimestre. E um deles é atingir essas habilidades fragilizadas, bem como as habilidades do bimestre, que foram elencadas pela EFAP e mais para frente um pouquinho nós vamos falar sobre elas. Então, para isso, nós vamos trabalhar com quais objetivos nessa pauta de ATPC? Nós vamos refletir um pouco sobre a BNCC, que é a nossa base comum curricular e o currículo paulista. Vamos refletir sobre a competência socioemocional, que é um destaque da BNCC, do nosso trabalho, subsidiar o trabalho à distância da equipe gestora e professores, bem como as aulas dos alunos nesse período de distanciamento social. Vamos refletir sobre a concepção de ensino-aprendizagem que rege o programa Ler e Escrever, que é socioconstrutivista, propiciar condições para reflexão sobre os dados da ADE de 2020 e o SARESP 2019, de cada unidade escolar. Propor ações de recuperação contínua relacionadas às habilidades com menor grau de domínio, promover a troca de experiência entre os professores coordenadores de nossa diretoria de ensino e promover os encaminhamentos necessários para o desenvolvimento adequado desse trabalho. Assim, nós estamos trabalhando com quais conteúdos? Com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista, habilidades fragilizadas, principalmente baseando-se no SARESP 2019 e ADE 2020, com a recuperação contínua, com a concepção de ensino-aprendizagem, metodologia do material Ler, Escrever, EMAI e Aprender Sempre, e com trabalho à distância. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. Relembrar, fazer um compilado, que todos nós já tratamos desse assunto, já temos algum conhecimento sobre. Então, o que é essa tal de BNCC? Ela é um documento geral a nível nacional, ou seja, ela não atinge só a cidade, o estado de São Paulo, e nela constam as competências gerais e específicas e as habilidades que devem ser desenvolvidas pelos nossos estudantes, pelos nossos alunos. Ou seja, é a aprendizagem essencial para todos os alunos do nosso país. Por que isso? Nós temos que dar uma educação equivalente para todos os estados e todos os municípios.
Então, a Base Nacional Comum, como o nome já fala, é o mínimo que é necessário. É da onde tem que se partir. Né? E a partir dela, cada estado vai fazer o seu currículo. Né? Como aqui nós temos o currículo paulista, mas a gente tem que ter essa base geral para ter uma equidade, né, entre todos os estudantes. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Crislaine, sou PCNP de Língua Portuguesa, vou fazer algumas participações aqui no decorrer da apresentação da Sônia, né, a respeito dos anos iniciais. E eu vou falar um pouquinho com vocês agora a respeito das 10 competências gerais da BNCC. Creio eu que todos nós já tenhamos estudado muito a respeito da BNCC, principalmente a respeito das 10 competências gerais. Tanto que aqui nós trouxemos algumas palavras-chave a respeito dessas 10 competências, né? Todo o nosso currículo paulista, bem como a BNCC, é pautado nessas 10 competências, são pautados, na verdade, nessas 10 competências gerais. Então, a BNCC em si foi pautada nessas competências gerais. Em cima delas, nós temos as competências específicas para cada área do conhecimento e para cada disciplina. E também o nosso currículo paulista foi pautado nessas 10 competências gerais, bem como no restante da nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos aí as competências, de conhecimento, de pensamento crítico, científico e criativo. Temos aí a competência de repertório cultural, comunicação, cultura digital, que está muito em voga nesse momento, né? Temos a questão do trabalho, projeto de vida. Temos a competência de argumentação. E as 3 últimas competências gerais da BNCC referem-se às competências socioemocionais, que precisam estar muito bem trabalhadas em nós, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia. Então, faz-se necessário trabalhar essas competências socioemocionais conosco, pensando em nós, e também pensando no nosso aluno, as dificuldades que eles irão enfrentar ou já podem, inclusive, estar enfrentando, principalmente nos anos iniciais, que eles são menores, a utilização da tecnologia às vezes torna-se um pouquinho mais difícil. A criança também pode estar passando por um momento de perda dentro de casa, de pessoas próximas doentes. E nós também estamos passando por esses momentos, né? Então, é muito importante nós trabalharmos essas competências socioemocionais dentro de nós mesmos, primeiro, com os nossos familiares, com os nossos amigos e também com os nossos alunos. Para falar um pouquinho a respeito disso, como a Sônia já citou lá no início, nós vamos chamar a PCNP Natália, de Educação Especial, para conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Logo em seguida, da fala da Natália, a Sônia vai retomar a palavra, continuando aí a explicação a respeito da BNCC e do Currículo Paulista com vocês. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente deseja que todos estejam bem, embora estejamos vivendo um momento difícil, não é? Então, o que eu gostaria de conversar com vocês agora é que a gente gostaria de fazer um destaque para 2 competências socioemocionais. Uma delas é o autoconhecimento e o autocuidado. Então, o que a gente vive hoje? Um momento de pandemia. Como a gente consegue manter o equilíbrio nesse momento de pandemia? Então, nós estamos diante do quê? De um acúmulo de emoções negativas, estamos diante de preocupações excessivas, estamos diante de pensamentos no futuro, estamos diante da ansiedade de controlar o que é incerto. Então, existem coisas que a gente não consegue controlar e uma delas é essa questão da pandemia, ok? Então, como a gente consegue manter o equilíbrio? Bem difícil, não é? Então, nós estamos gerando sensações de quê? Estamos gerando sensações de medo,
de angústia, de tristeza, de impotência, de estresse extremo. E tudo isso abala fortemente o nosso sistema imunológico. Ele excita o sistema imunológico, esse tipo de sensação, e deixa o nosso sistema imunológico impossibilitado de se defender. Como a gente pode fazer para que o nosso sistema imunológico ele possa nos defender o nosso organismo? Produzindo hormônios chamados hormônios da felicidade, não é? Endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina. E como é que a gente faz para o nosso organismo começar a liberar esse tipo de hormônio? Então, como é que se produz? Como é que o organismo produz esses hormônios? Então, além de fazer exercícios físicos, e de se alimentar com nutrientes, não é? E ter uma boa noite de sono, o que a gente pode fazer, o que você pode fazer por você hoje? É uma pergunta que a gente faz e a gente deve fazer para cada um. Então, o que você pode fazer por você hoje? Qual é a sugestão? Olhe para si, que é o momento ideal para isso, para a gente olhar para a gente mesmo, não é? E a gente se concentrar nos nossos aspectos positivos, da nossa personalidade e dos nossos comportamentos. Então, não é um momento ideal para a gente olhar para si, uma vez que a gente não está, que a gente está vivendo distanciamento social. Talvez, quando a gente estava muito próximo das outras pessoas, a gente não tinha esse tempo de olhar para nós mesmos. Então, agora é o momento em que nós temos um pouco mais de tempo para olharmos para nós mesmos, não é? Outras dicas: ouça música, cante, dance, faça arte ou, sei lá, faça qualquer outra coisa que te traga prazer. O importante não é você dançar se você não gosta de dançar. O importante é você fazer algo, você buscar algum recurso que te traga prazer. Se trouxer prazer para você, o seu organismo começa a produzir os hormônios da felicidade. Ok? E a segunda competência que a gente gostaria de abordar, que é a competência socioemocional, da empatia e cooperação. Esse é um momento ideal também para a gente exercitar a empatia e a cooperação. Então, num primeiro momento, né, no caso do autocuidado, do autoconhecimento, o que eu posso fazer por mim. E agora, no segundo momento, o que eu posso fazer pelo outro. Então, exercitar a empatia, o que é? Colocar-se no lugar do outro com todos os nossos sentidos. Né? Há uma pesquisa da Espanha que diz que a gente recebe informação apenas 11% pelos ouvidos e 83% pelos olhos. Então, significa que nem sempre quando a gente está ouvindo a outra pessoa, a gente realmente está compreendendo o que ela quer dizer. Principalmente nesses momentos, não é? De incertezas e de medos. Talvez essa forma de ouvir, olhando nos olhos da outra pessoa, mesmo que seja pelo celular, por uma videochamada, é importante para a outra pessoa que ela entenda e compreenda e sinta que está sendo ouvida de fato por nós. Tá? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não deve emitir juízo de valor e a gente não deve impor o nosso ponto de vista. A pessoa que está falando conosco, ela tem um ponto de vista muitas vezes diferenciado do nosso. Então, devemos nos despir do nosso ponto de vista para que a outra pessoa se sinta à vontade e entenda que ela conseguiu passar a mensagem para nós e nós conseguimos compreender essa mensagem, tá bom? Então, gente, esse é um momento de fazer uma corrente do bem. A gente sabe que muitas pessoas estão aí sendo infectadas, muitas pessoas que nós conhecemos, infelizmente, até chegaram a vir a óbito. Então, é um momento de muita sensibilidade. Aqui nós estamos, claro, trabalhando, mas também tentando passar uma mensagem de sensibilização e passar uma mensagem de solidariedade para todos vocês,
Tá? Estamos solidários, sim, com tudo isso que tem acontecido. Se você precisar conversar com alguém, procure alguém próximo, um amigo, aquele que possa ser empático com você, não é? Se estiver passando algum tipo de necessidade, é a hora, então, da gente fazer uma grande rede de cooperação, não é mesmo? Então, eu vou me despedir de vocês nesse momento. Em outros momentos, a gente pode voltar para fazer outras abordagens também. E eu vou me despedir pedindo que o professor Ramiro, por favor, coloque um vídeo. Ele chama Poder da Empatia. E esse vídeo, ele mostra bem a diferença da simpatia com a empatia. Existe uma diferença e eu gostaria que vocês dissem sobre isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you didn't get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, a partir da Base Nacional Comum Curricular, foi criado o Currículo Paulista, que atualmente, né, a gente já tem vigente o Currículo Paulista do Ensino Infantil, anos iniciais e anos finais. Para o ensino médio, o que ainda está vigente é o currículo que a gente vê branco e preto do lado esquerdo da tela, mas ele já está em consulta pública, ou seja, logo nós vamos também contar com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio formada. E agora, pensando um pouquinho no Currículo Paulista, né, quais são os fundamentos pedagógicos dele? Né, ele está baseado na educação integral. E o que é essa educação integral?
né? A gente pensa muito em educação em tempo integral, às vezes é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, mas na verdade não. Nesse caso nós estamos falando da educação integral do estudante, ou seja, o estudante sendo formado como um todo, não só no aspecto cognitivo, como se pensava anteriormente, mas a gente está desenvolvendo as 4 dimensões, que é intelectual, física, cultural e socioemocional, elencando as competências e habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea. E o que se leva em conta, né, o que se leva em consideração para isso, são os 4 pilares da educação que estão lá na BNCC, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né, para que nós consigamos formar estudantes prontos para atuar na sociedade de forma plena, né? E agora a gente pensa, como a gente vai conseguir tudo isso nesse momento, né? Com esse distanciamento social, com as aulas à distância, muita coisa, né, que dependia do contato físico, da presença na escola, que nós só víamos esse caminho. Como que a gente vai conseguir trabalhar agora, né? Então, qual o caminho seguir nesse momento de distanciamento social? Nós temos que continuar trabalhando baseado no currículo paulista, né? No currículo do Estado de São Paulo, no caso do ensino médio. É importante trabalhar sobre as habilidades e competências que estão lá postas. Nós vamos elencar as habilidades fragilizadas de cada escola, vamos trabalhar sobre elas a nível de recuperação contínua. Porém, nós temos também as habilidades que estão postas para esse bimestre. Inclusive, a SEDUC, ela fez um rol dessas habilidades, as básicas, as essenciais a serem trabalhadas nesse bimestre, e elas constam do documento orientador do trabalho à distância, que todas as escolas têm acesso. Eu acredito que todos vocês já tenham estudado um pouquinho sobre ele. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que trabalhar, mas temos que ficar em casa. Um caminho, né, o primeiro caminho, a base, seria a análise e o diagnóstico das habilidades fragilizadas do primeiro bimestre através dos indicadores que nós temos, né? Então, nós temos vários indicadores e avaliações externas. Entre eles, a gente tem o SARESP, que vocês podem considerar 2019, nós temos as APs de 2019, temos a ADE, que é de entrada de 2020, temos que fazer sempre um comparativo com os anos anteriores, porque algumas habilidades fragilizadas são recorrentes, às vezes, na escola. Então, é importante a gente diagnosticar isso e entender o porquê elas são recorrentes, né? Então, analisando todos esses documentos que nós temos, né, todos esses índices e todas essas avaliações através das nossas plataformas, nós vamos conseguir ter uma visão de quais são essas habilidades fragilizadas. Então, é importante não analisar um único documento e tomar ele como base, né? É importante a gente cruzar esses documentos para realmente chegar a um diagnóstico real, para, a partir daí, propormos ações execuíveis e realmente pontuais, né, que atinjam os nossos objetivos. Aqui tem o quadro que eu falei há pouco para vocês, das habilidades do primeiro bimestre, que foram enviadas pela SEDUC, que são consideradas essenciais para serem trabalhadas nesse primeiro bimestre. Nós sabemos que o primeiro bimestre foi prorrogado, né, em relação à sua data original, e por isso nós temos um tempo a mais para trabalhar, né? Então, aqui a gente tem o rol dessas habilidades. Aqui, como modelo, eu tenho língua portuguesa. A gente vê que tem desde o primeiro aninho do ensino fundamental e vai até o terceiro do médio, né? Aqui é um print de tela, né? Não tem como mostrar a tela inteira, mas vocês podem ver que embaixo tem as abas, né? Que aqui é a língua portuguesa, nós temos matemática, história, geografia, ou seja, um rol completo de habilidades mínimas essenciais que deveriam ser trabalhadas nesse bimestre. E mesmo nós estamos no trabalho à distância, elas têm que ser contempladas simultaneamente com o trabalho de recuperação contínua dessas habilidades fragilizadas que cada escola diagnosticou.
E agora, vamos ter um momento de leitura de leite, né, com a colaboração da nossa PCNP de Língua Portuguesa, Crislaine, né, que vai nos privilegiar, né, com a sua leitura, comentários e contextualizações sobre o texto Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Eu acho que a maioria de vocês já conhece, eu conheço muitos professores, especialmente terceiro ano, que já trabalharam com esse texto, né, em projetos, sequências didáticas, conciliado aos projetos do Ler, né? Então, vamos ter aqui um momento de modelização, de prazer, e espero que repertorie vocês, né, para conseguirem fazer esse trabalho com seus pares, na sala de aula com seus alunos, que possa ajudar também de alguma forma. A PCNP Crislaine. Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia a escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fadas e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelos. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teias de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, um rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo que tinha do lobo. Foi só ficando com um pouquinho de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou, sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. Ele gritou, eu sou um lobo! E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte, aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para sim, agora, já, desse jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais lobo, era um bolo.
Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha. E como com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira. Transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai. A batata é tabará. A bruxa virou chabru. E o diabo é bodia. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarela. O Gandrá, o Jacoru, o Barantu, o Pombichopá e todos os outros tronsmons. Bom, pessoal, essa foi a leitura do poema Chapeuzinho Amarelo, escrita pelo autor Chico Buarque. Então, vamos falar um pouquinho agora a respeito do autor. O Chico Buarque nasceu em 1944 e ele é um músico, ele é bem conhecido, aliás, pelas suas músicas, mas ele também é um dramaturgo e um escritor brasileiro. Ele se revelou ao grande público quando ganhou o primeiro Festival de Música Popular Brasileira com a música Banda, que foi interpretada pela Nara Leão. Além de compositor e cantor, o Chico também é escritor, ele já escreveu diversos livros, textos e livros. Inclusive, ano passado, em 2019, ele recebeu o Prêmio Camões por suas obras já publicadas. Pensando um pouquinho aqui no texto da Chapeuzinho Amarelo, a gente pode fazer algumas interpretações a partir desse texto. Normalmente, esse texto é indicado para o público infantil, né? Ele é classificado como literatura infantil. Porém, nem todos os textos infantis servem somente para criança, né? Muitos textos infantis também trazem uma carga de interpretações que servem para nossa reflexão também quanto adultos. Então, nós podemos refletir um pouquinho a respeito desse poema, desse livro, né, do Chico Buarque. Primeira coisa que nós temos que pensar é a respeito do contexto histórico que esse poema, né, que esse livro foi publicado, né? Inclusive, também quem tiver a oportunidade de ler o livro físico, tanto de 1979, que foi a data da primeira publicação, quanto de 1997, foi a data da segunda publicação. É muito interessante fazer a análise das imagens também desses livros, né? Porque condiz muito com a época em que cada livro foi publicado, né? E com a republicação também desse livro. Então, em 1979, quando saiu a primeira versão da Chapeuzinho Amarelo, nós estávamos passando aí por um contexto histórico no país que pode ser definido como ditadura militar. Foi a época que a política brasileira, né, era guiada pelos os militares, na verdade, os militares que governavam aí o nosso país. Então, essa época acabou ficando caracterizada pela falta de democracia, pela supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política, dentre outras coisas que a história nos mostra e que nós já conhecemos, né? Então, levando em consideração esse contexto histórico, levando em consideração também as outras obras do Chico Buarque que nós já conhecemos, ou quem não conhece, vale a pesquisa, vale mesmo essa pesquisa para vocês conseguirem entender um pouquinho mais da obra, da vida e da obra desse autor e compositor maravilhoso que nós temos.
Então, levando em consideração esse contexto histórico da primeira vez que foi publicado Chapeuzinho Amarelo, nós podemos fazer uma ligação da Chapeuzinho e do Lobo com esse período de ditadura militar, né? Então, aí, no começo do livro, a gente pode perceber uma Chapeuzinho Amarelo que tem medo de tudo, inclusive de falar. Ela não fala, né? Com medo de se engasgar. Então, a gente pode perceber aí uma Chapeuzinho Amarelo que tem medo, inclusive, até de sair de casa. E essa época era uma época mesmo que nós tínhamos muitos medos, né? Que a população tinha alguns medos aí, algumas ressalvas ao sair de casa. Nós vivíamos um momento muito complicado, muito delicado, com a falta de liberdade de expressão. Então, nós tínhamos esse problema, né? Esse problema e vários outros nesse momento, nesse contexto histórico. Então, a gente pode perceber que no começo do texto, a Chapeuzinho Amarelo também tem vários medos. E o medo principal da Chapeuzinho é o medo do lobo, que ela nem tem certeza se existe, né? Então, aí nós podemos fazer a ligação do lobo com a própria ditadura militar, que muitas pessoas tinham medo da ditadura militar, né? Então, a gente pode fazer essa ligação. A Chapeuzinho pode ser a representação do povo nesse momento e o lobo é a representação da própria ditadura militar. E aí perceba que a Chapeuzinho enfrenta esse medo. Ela enfrenta e ela percebe que esse lobo não é tão perigoso assim, né? Então aí, depois que ela enfrenta esse medo, ela consegue sair de novo, ela consegue brincar de novo, consegue passear. Então a gente pode perceber que a Chapeuzinho acabou enfrentando esse medo, assim como muitas pessoas enfrentaram o medo da ditadura militar, né? Muitas pessoas lutaram para que a gente conseguisse ter nossa liberdade de expressão de volta. O próprio autor, o Chico Buarque, fez várias canções voltadas a isso, muitas canções dele foram censuradas na época, então a gente pode fazer uma ligação, inclusive, da Chapeuzinho Amarelo com a música dele, Apesar de Você, que também foi lançada mais ou menos nessa mesma época. Então, tanto a música Apesar de Você quanto a Chapeuzinho Amarelo tem uma ligação muito forte e faz uma menção a esse período que nós passamos aí na nossa história, né? E aí o lobo, que vem todo voraz, grita para assustar a Chapeuzinho e depois que ela consegue enfrentar, ela percebe que o lobo não é tão perigoso assim, né? Além disso, nós temos também uma outra interpretação da Chapeuzinho Amarelo, trazendo agora para os nossos dias, né? Esse problema que nós estamos enfrentando, a questão da pandemia, é muito complicado, é muito difícil todo esse momento que nós estamos vivendo. Então a gente pode perceber que a Chapeuzinho Amarelo tinha muito medo de sair de casa, né? Esse medo todo que ela tinha, esse medo de enfrentar a vida, e nós estamos passando por isso agora. A gente tem muito medo de sair de casa, inclusive nem podemos ficar saindo muito de casa, e quando saímos, acabamos saindo com esse medo. E isso já vem, inclusive, de algum tempo. Nesse momento, nós temos aí a questão da pandemia. Mas anterior a isso, nós já estávamos passando com alguns problemas, né? Medo, insegurança, incerteza de sair de casa, você sai e não sabe se volta, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Amarelo, ela acaba representando esse mal dessa nossa sociedade atual. Uma vez que a nossa sociedade atual está com uma profunda angústia, né, ante todas essas situações que nós estamos passando, tanto antes da pandemia, né, toda essa insegurança, toda essa incerteza, como pós-pandemia, como durante a pandemia também, e pós-pandemia, provavelmente nós vamos continuar com essas inseguranças, essas incertezas. Então, nós podemos fazer essa análise também, né, essa analogia aí entre a Chapeuzinho Amarelo com os problemas que nós estamos passando hoje. É claro que essa leitura
pode ser feita nos anos iniciais, né? É uma leitura muito bacana, muito rica. Lógico que esse contexto que nós estamos passando para vocês é mais voltada para o deleite do professor, para o professor entender melhor o contexto histórico em que essa obra está inserida, o que estava passando no momento, quais são as diversas interpretações, além das interpretações explícitas que nós temos dentro do texto. São informações explícitas, implícitas, na verdade, são inferências que nós acabamos fazendo por conta do contexto histórico, do autor da obra. Então, a gente acaba fazendo essas inferências, né? Utilizando todas essas estratégias de leitura, de entender o contexto, de entender um pouco do autor, para que a gente possa fazer uma interpretação além do que está escrito ali. Para as crianças também, vocês podem fazer talvez essa ligação do que nós estamos passando hoje, desses medos, dessas angústias que nós estamos passando nesse momento de pandemia. Pode fazer a comparação do que a Chapeuzinho Amarelo estava passando ali dentro do texto e o que a criança está passando hoje. Então, ela não pode sair de casa, ela não pode brincar, ou às vezes tem até medo por conta de todos esses problemas que vem acontecendo. A gente pode fazer todas essas ligações, né? No mais, eu agradeço aí a Sônia ter me chamado para fazer essa participação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Depois nós vamos disponibilizar aí nossos contatos para vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o restante do ATPC. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Que momento gostoso, né? De leitura, uma leitura prazerosa, deleite, uma boa modelização para nós, né? Para trabalharmos com os nossos pares, com os nossos alunos, com as devidas adaptações. Realmente espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. E agora nós vamos continuar com a análise e reflexão sobre os resultados do SARESP e da ADE 2020. E os demais indicadores internos e externos, que nós sabemos que temos também AP, nos anteriores, as avaliações próprias de cada unidade escolar, e temos que conseguir trabalhar com análise, reflexão e o cruzamento de todos esses dados para realmente chegarmos às habilidades mais frágeis de cada unidade escolar. Nós temos as gerais da diretoria, mas não podemos pensar em trabalhar de uma forma homogênea. Né? Por exemplo, eu coloco estas habilidades e nós vamos trabalhar da mesma forma em todas as escolas. Não, cada uma tem a sua particularidade, tem suas questões e tem as suas habilidades fragilizadas. E só com uma análise aprofundada dos indicadores, dos resultados dessas avaliações internas e externas é que nós vamos conseguir isso e assim propor ações pontuais. Aqui eu tenho um modelo, né, de dados, né, gráficos de coluna da ADE de 2020, do 5º ano de Matemática e Língua Portuguesa, com os dados da nossa diretoria de ensino, dados gerais. Mas nós sabemos que temos o de cada escola na plataforma e temos como avançar, né, detalhar tudo isso. Temos como entrar nas habilidades, em cada turma, erros e acertos de cada aluno, nas questões. Então é importante conseguirmos avaliar e analisar e explorar essas plataformas da forma mais completa possível. Né? Temos também aqui, na plataforma Foco Aprendizagem, esse quadro de habilidades, que acho que é conhecido de todos, né? Esse daqui é o geral da diretoria, 5º ano Língua Portuguesa, do SARESP 2019, bem como temos na próxima tela o de matemática, e a leitura adequada desse quadro e a exploração e aprofundamento e uma navegação mais completa é importante. Aqui nós temos, né, de forma geral, a etapa 1, 2 e 3. O que é isso? A etapa 1 são as habilidades estruturantes, ou seja, as que dão base para as demais, as que estão em cima. Nesta linha de baixo horizontal, onde está a etapa 1, nós temos 3 quadrantes.
e um rol de habilidades. Essas habilidades, elas não sobem, elas são habilidades da etapa 1. Então, elas podem estar ou no vermelho, que é no grau de domínio baixo, ou no médio, que é o grau, que é o laranjinha, ou no grau de domínio alto, que é o verde, que é o ideal, onde se esperávamos que estivessem todas. Nós não temos nenhuma no grau de domínio baixo, nós temos 5 no médio e nós temos as demais no alto. Se colocarmos o cursor sobre essas formas, nós vamos entrar no detalhamento dessas habilidades, inclusive na porcentagem. Então é importante a gente saber fazer todas essas explorações para poder avaliar de forma correta. Então, esses alunos, essas turmas, essas escolas que têm habilidades, por exemplo, no nível médio, são as primeiras a serem trabalhadas. Etapa 1, nível médio. Elas são as estruturantes e ainda não atingiram o grau de domínio adequado. Depois disso, nós trabalhamos a etapa 2, que são os 3 quadrantes de cima, e depois a etapa 3. Então, é importante saber fazer essa leitura e essa análise e explorar da forma mais completa com todos os recursos que essa plataforma oferece para a gente. Aqui é a mesma coisa em matemática, vocês veem que na etapa 1, no grau de domínio baixo, nós também não temos nenhuma habilidade. Na diretoria de ensino, já temos 2 no nível médio, etapa 1, e as demais estão com grau de domínio alto, ou seja, adequado. Então, o que teríamos que trabalhar primeiro aqui? Essa H4 e H25, que são as habilidades estruturantes básicas que ainda estão defasadas em nossa diretoria de ensino, porém, não da mesma forma em todas as escolas. Por isso, é importante abrirmos o quadro próprio da nossa escola e fazermos essa análise aprofundada em cada unidade escolar. Agora, na terceira atividade, nós vamos continuar com essa análise e reflexão sobre os nossos resultados e vamos elencar realmente essas habilidades fragilizadas e propor ações. Esse trabalho, vocês vão dizer, poxa, mas nós já fizemos no início do ano com os nossos PCs, os PCs vão dizer, já fizemos em reunião aí na diretoria de ensino. Realmente sim, mas o que acontece? Nós estamos vivendo agora um momento diferente. Então é importante a gente reavaliar tudo isso, inclusive reavaliar se a forma como nós analisamos e chegamos a essas habilidades fragilizadas e, por consequência, as ações que foram propostas na escola, foi da forma adequada. Se realmente nós exploramos as plataformas, todas as avaliações, cruzamos os dados, fizemos como esse pequeno exemplo que eu dei anteriormente. Então, a gente teria que rever tudo isso, chegar nessas habilidades por fim e propor realmente ações pontuais e principalmente execuíveis nesse momento de aulas à distância, que já muda muita coisa. Então, o que é proposta aqui? Cada professor pedagógico, professor coordenador pedagógico, com o seu grupo de professores, vai reavaliar as habilidades com menor grau de domínio da escola em língua portuguesa e matemática, aquelas que vocês já levantaram, levando em conta todos os indicadores e propondo ações pontuais do trabalho com os materiais de apoio. Quais são esses materiais? Nós temos o Aprender Sempre, especialmente, que foi feito para esse período de aulas à distância, temos o Ler e Escrever, o EMAI e demais materiais formulados pelos professores e pelas escolas, inclusive os livros do PNLD. O importante é que todos esses materiais estejam dentro da nossa concepção. O que nós vamos pensar aqui? As principais causas que levaram os alunos a não desenvolver adequadamente as habilidades elencadas. Isso é muito importante, não basta chegar na habilidade. O que aconteceu? Ela é recorrente? Essa mesma habilidade está defasada por anos, no mesmo ano. Então é importante toda essa avaliação para a gente ver se às vezes até não está sendo feito um trabalho com essas habilidades defasadas de recuperação, mas não está atingindo seus objetivos. Temos que levar em conta também a proposição nesse período de quarentena de ações pontuais, execuíveis, ou seja, algo que realmente vai funcionar nesse momento, através dos recursos que nós temos.
e com utilização desses diversos recursos. Então, não são só recursos tecnológicos. Pode ser recursos físicos, pode ser material impresso para ser retirado na escola, o uso de conversas por aplicativos, a forma que nós encontrarmos para conseguir fazer esse trabalho, essas atividades, essas sequências, chegar a todos os alunos. Isso é muito importante. Né? Não adianta a gente pensar naqueles que têm mais condições, que têm recursos tecnológicos, tem um celular que comporta os aplicativos, ou que tem os pais mais presentes que vão realmente acompanhar, né, o desenvolvimento dessas atividades. A gente tem que pensar em todos. Então, de que maneiras, aliás, né, diversificadas, nós vamos conseguir trabalhar com os nossos alunos para atingir quase todos. Né? A gente sabe, todos é impossível. Né? Esperamos que não, né? Mas pelo menos atingir a grande maioria desses alunos. Né? Porque eles não podem ficar de fora, eles não têm culpa da quarentena, eles não têm culpa da pandemia, né? Então eles precisam conseguir desenvolver a sua aprendizagem. Né? Então estas devem ser desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas pelos professores de cada turma, acrescentando ao trabalho da EFAP, CMSP, que é o aplicativo, e o canal Univesp, que é ligado à TV Cultura, devendo ser reavaliadas e adaptadas, caso necessário, nos próximos ATPCs. Ou seja, vocês estão acrescentando, né, trabalhando juntamente com a EFAP, juntamente com a diretoria de ensino. Né? Nós estamos fazendo um trabalho coletivo para realmente atingir os alunos. E os materiais e as atividades que serão utilizados, né, prioritariamente o Aprender Sempre e Mais Ler, como eu já falei, tem que ser considerados, inclusive em relação à concepção e metodologia. Por quê? Nós não podemos correr o risco de usar metodologias diferentes das que são próprias da concepção socioconstrutivista. Todos os nossos materiais são embasados nessa concepção e têm metodologias apropriadas. Ou seja, todos eles têm encaminhamentos, têm estratégias, têm intervenções e tudo isso tem que ser seguido. Onde está isso? Está no caderno do professor. Então, a única coisa que normalmente eu peço, parece tão básico, mas é o essencial, é que sempre seja estudado o caderno do professor, para que as atividades sejam trabalhadas com as intervenções, metodologias adequadas. Isso é muito importante nesse momento. Senão nós vamos fazer uma confusão na cabeça dos professores e também dos alunos. Não adianta pegar e chegar, olha, o livro do Ler e Escrever, página tal, façam com seus pais. Não, os encaminhamentos têm que ser postos, porque são atividades que dependem desses encaminhamentos. Então, por favor, não deixem de estudar e planejar as atividades e orientar os pais e alunos a partir dos encaminhamentos no material do professor sempre, tá? E a gente tem que pensar também nos tempos, né, que a gente vai utilizar para essas atividades, e o desenvolvimento é através de vários meios, né, como a gente falou acima. Quais vão ser esses meios digitais? Não, impressão, tudo isso a gente vai ter que pensar, ver se é viável, se não é viável, realmente para atingir a todos, tá bom? De acordo, lógico, com as condições e possibilidades de cada um, que nós sabemos que não são iguais e nós não podemos exigir a mesma coisa, nem de todos os alunos, nem de todos os professores, nem de todas as escolas. Né? Então, estamos todos nos adaptando, experimentando, né, novos meios de trabalhar, né? E cada um realmente tem uma condição diferente. A gente tem que aprender a se adaptar e trabalhar dessa forma. Os materiais, né, que foram mencionados aqui, nós temos eles, né, de forma completa no link do Currículo Paulista e materiais do professor Mais Ler e Escrever. O link está posto aqui. Nós temos os cadernos do Aprender Sempre, que é esse material que foi posto agora, né, para esse período de aulas à distância, que estão
Nesse link, nós temos aqui a versão do aluno digital e nós temos também as habilidades essenciais do primeiro bimestre da SEDUC, que estão também no documento orientador das aulas à distância. Lá dentro tem acesso ao link, mas o link é esse que está posto aqui. Então, vocês também têm acesso às habilidades completas do primeiro ao terceiro ano do ensino médio aqui nesse link. Então, o que eu vou propor para vocês agora, né? Não adianta só eu falar, só eu colocar para vocês, depois cada um trabalhar individualmente. Então, é importante um momento de conversa, né, com os pares sobre as habilidades fragilizadas que deverão ser priorizadas no trabalho de sua unidade escolar e as propostas de ações que serão colocadas em práticas para que essas possam avançar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos refletir sobre as habilidades indicadas pela SEDUC, que são aquelas essenciais para esse primeiro bimestre, que foi prorrogado, né, para serem trabalhadas, de forma a estabelecer ações simultâneas com a recuperação das habilidades com menor índice de desenvolvimento. Ou seja, nós temos que recuperar, pensar nas habilidades defasadas, mas ao mesmo tempo trabalhar as habilidades essenciais do bimestre, possibilitando assim um trabalho de recuperação contínuo, mas não perdendo de foco o avanço de todas as habilidades referentes a esse período de atividades à distância. E temos que observar o seguinte: as habilidades elencadas e as ações aqui discutidas deverão compor o plano de aula de cada professor, que será entregue para o professor coordenador, bem como os recursos que serão utilizados, as estratégias e metodologias adequadas ao trabalho, acompanhamento e avaliação. Ou seja, baseado nas habilidades defasadas e as habilidades do bimestre, vocês vão estabelecer ações, montar um plano de aula, né, que vocês sabem como fazer, tem os devidos modelos, respeitando a metodologia, colocando os caminhamentos, recursos, e isso vai ser entregue ao professor coordenador, que vai acompanhar esse trabalho de vocês com os alunos, de acordo com o que vocês colocaram nesse plano de aula. Né? Então é importante esse plano de aula estar completo e real, realmente execuível, né? Que depois possa se observar realmente como ele foi feito, se ele foi possível, se ele aconteceu de fato, né? E respeitando, repito mais uma vez, as estratégias e metodologias adequadas. É importante seguir os encaminhamentos do nosso material, né? Nós não podemos fugir da nossa concepção, porque senão quando voltar nós vamos ter uma dificuldade muito grande de adequação novamente. E as atividades que nós temos, elas realmente perdem o sentido, não atingem seus objetivos se nós não trabalharmos com a metodologia correta. Tá? Então, eu sugiro, né, que se for possível, agora na sequência ou de acordo com os tempos de cada escola, num outro momento, um trabalho coletivo entre vocês, através do recurso que vocês tiverem maior facilidade, maior possibilidade, né? Isso, cada escola, cada PC tem uma estratégia de trabalho através de aplicativos como Teams, como Zoom, ou mesmo que seja um grupo do WhatsApp, né? Mas que todos os professores possam participar, possam trocar ideias, possam colaborar para realmente a gente conseguir chegar nessas ações pontuais, estabelecer um trabalho adequado e que consigamos atingir os melhores resultados possíveis. Né? Sabemos que o momento é muito difícil dizer, olha, vamos pôr essa meta e vamos atingir 100%. Todos nós estamos aprendendo juntos. Né? Eu mesma estou fazendo pela primeira vez uma apresentação, né, e uma gravação, e eu acho importante a gente fazer o melhor. Né? Estudar, propor o melhor, tentar, caso não funcione tão bem, podemos reavaliar, podemos adaptar o trabalho. O importante é a gente ter foco, né? A aprendizagem dos nossos alunos, o nosso trabalho não pode parar por causa da quarentena. A gente sabe que não é possível, nós temos que fechar o ano letivo, né? E os nossos alunos merecem esse nosso esforço, essa nossa adaptação a tudo isso, né?
a todos esses problemas, mesmo a gente estando num momento tão difícil de medos, ansiedades, prioridades, né? Mas mesmo assim, né, é importante. Nós temos que ter esse olhar para o nosso aluno e fazer o melhor possível. Vocês podem contar comigo, os PCs têm meus contatos, nós temos grupos, tem e-mail, alguns professores também têm contato direto. Qualquer dúvida que surgir, que sabemos que isso não é tão simples e tão claro assim de uma vez para outra, todos nós, né, me incluo com certeza, estamos com muitas dúvidas, é tudo muito novo, né? Como se nós estivéssemos aprendendo a dirigir com o carro em andamento. Né? Mas tenho certeza que vamos fazer o melhor e podem contar comigo para o que for necessário. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Bom trabalho para todos.